Deus colocou no nosso coração o desejo de ser uma igreja que pudesse influenciar, uma igreja que se tornasse relevante em todas as áreas da sociedade. Uma igreja que pudesse ser moderna e, ao mesmo tempo, pudesse trazer os valores do reino para todas as áreas, seja na área política, seja na área econômica, social, de saúde. Esses são os valores que Deus colocou no nosso coração. Há muito tempo Deus colocou esse desejo de ler constantemente a palavra de Deus. Essa leitura diária faz com que a igreja possa manter as suas raízes na palavra e ao mesmo tempo nos dá uma base para que a igreja se torne uma igreja moderna. Porque a palavra de Deus ela nos dá sabedoria, nos dá entendimento para que a gente possa avançar em todas as áreas, inclusive no que diz respeito à tecnologia. Então, em meio a tantas mudanças, em meio a IA, em meio a tanta tecnologia, tanta coisa que vai acontecendo no mundo, a igreja precisa de uma âncora. E a palavra tem sido essa âncora, tem trazido esse equilíbrio entre a modernidade e essa base fundamentada na palavra. Se tem uma coisa que a gente se orgulha, é de poder ter o nosso laude, poder ter o nosso momento da palavra, mas também o momento de comunhão. Ali, quando nós terminamos o nosso culto, nós temos algo diferenciado, que é depois, quando termina o culto, as pessoas vão ali, tomam um cafezinho, elas fazem o seu lanche, elas conversam uns com os outros e há uma preocupação de não apenas ter uma linguagem para os jovens. Somos uma igreja jovem, mas nós também temos anciãos, temos pessoas maduras, então nós precisamos entender que a igreja tem que ser para todos. O fundamento para esse ano está lá em Efésios capítulo 4, que diz que nós devemos crescer como um corpo, onde cada parte faz a sua parte, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, e para isso nós precisamos estar num relacionamento saudável. Se nós entendermos isso, cada pessoa na luz, eles têm uma função muito importante. Não é apenas o pastor, não é apenas um líder de ministério, mas cada pessoa. Deus colocou dentro de cada um uma medida de fé. E se cada um fizer aquilo que foi chamado para fazer, nós obtemos o crescimento. Eu quero saber do Senhor. A igreja ela busca cuidar do ser humano como um todo, como o Senhor acabou de falar, corpo, alma e espírito. Mas eu quero saber o que isso significa na prática e como é vivido pela igreja. Na prática, nós estamos, por exemplo, esse é o 4º ano que nós estaremos promovendo a Corrida da Luz. E essa corrida tem mudado a história da igreja e da nossa cidade. E eu creio que tem afetado também o estado de Sergipe. Porque hoje nós vemos em Lagarto e em Sergipe muitas corridas. Isso não era assim há 4 anos atrás. Mas Deus colocou no nosso coração essa visão de que nós temos que apresentar o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito irrepreensível diante de Deus. Que tipos de respostas ou soluções Deus tem trazido à nossa igreja para lidar com as necessidades integrais das pessoas? Acho que hoje em dia são tantas necessidades, tantas coisas surgindo, tantos problemas, tantas doenças. O que nós temos feito para lidar com isso? Graças a Deus, o Senhor levantou líderes da nossa igreja e nós temos trabalhado em várias áreas, com várias palestras que abordam várias questões, inclusive questões de saúde, questões de nutrição, questão de educação física. Então, como você havia falado, nós vemos o ser humano como um todo e tem sido desenvolvido esse trabalho para que a gente possa trazer saúde em todas as áreas, área espiritual, área emocional, área física. E é assim que a igreja tem desenvolvido o seu papel. Glória a Deus. E olhando para tudo que a gente já construiu, né? Olhando para trás e vendo hoje, como o Senhor enxerga o cumprimento dessa visão no contexto atual, como uma igreja moderna, mas novamente enraizada na palavra. Uma igreja que Deus tem levantado para esse século XXI, que é um século de desafios, um século de transformação, de mudanças, e que tem esse desejo no coração, como eu falei no começo, de se tornar relevante, mas sem perder a sua raiz, sem perder os seus fundamentos, porque não adianta alcançarmos o mundo e sermos alcançados pelo mundo. Nós precisamos alcançar o mundo, mas manter o padrão, manter aquilo que Deus deseja para os nossos corações. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente que Deus poderia nos ter dado. E quando nós entendemos isso, nós vamos servir ao Senhor. Não porque isso seja um peso ou uma obrigação, mas nós entendemos que é uma resposta ao amor de Deus. E é por isso que a Igreja Luz para as Nações existe, para responder esse amor de Deus e fazer com que as pessoas conheçam este amor. Então, a todos, saibam que nós estamos aqui para revelar esse amor de Deus.